Bom dia pessoal, prazer em revê-los. Nós vamos falar sobre um assunto agora, sobre a prudência. O que significa a prudência? A prudência, virtude que faz prever antes, antecipar, você está antes, e procurar evitar as inconveniências e os perigos. Cautela, precaução. A pessoa tem calma, ponderação, sensatez, paciência ao tratar o assunto delicado ou difícil. Aqui, a respeito da palavra de Deus, ela dispõe a razão para discernir em todas as circunstâncias o verdadeiro bem e a escolher os justos meios para atingir. Ela conduz a outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. É como uma pessoa que ela faz o quê? Ela pega a receita e ela vê tudo que tem, como tem que fazer, como tem que comportar. Por exemplo, se fosse um bolo, bater, quanto tempo, isso, deixar descansar, se for um pão, ela saber a receita ali, ela saber que tem que deixar descansando, a massa ali levedar, e depois ela levar ao forno no tempo certo e saber a hora certa, o tempo ali, da hora de tirar daquilo ali. Então, isso daí significa prudência. Prudência significa prevenir. Você está antecipado da situação. Você tem a visão da situação. Você está diante da situação. E você tem dois caminhos, direções, comportamento, o que falar, o que pensar, a hora de falar e a hora de se calar. E a hora de não falar muito, né? E a hora de falar e com poucas palavras você resolver aquela situação, ou uma só palavra você resolver toda a situação, resolver tudo que se passa diante de você. Então você prevê. Prudência significa você prever, você está diante disso daí. Então Deus, eu vou ler a passagem que Deus sempre fala isso, fala em todo o tempo, em Provérbios, desde o começo da Bíblia. Desde Adão e Eva lá no jardim do Éden, Deus colocou diante da pessoa. Adão e Eva teve a prudência diante dele e ele tomou a decisão: vou me arriscar. Então a pessoa que é prudente em Deus e ela escolhe o caminho de Deus, então ela não se arrisca. Ela não se arrisca com isso, ela não põe em xeque ali a vida, a salvação dela. Ela não vai se arriscar no meio daquele lugar, no meio daquele tiroteio, naquele caminho perigoso. Ela não vai colocar a vida dela tentando a Deus. Ela não vai tentar a Deus. Então uma pessoa prudente, ela não tenta a Deus, né? Ela não tenta a Deus fazendo esses caras subindo em prédio, tirando selfie, filmando, outros pulando daqui, pulando daquilo outro, pulando, arriscando a vida, fazendo motocross em montanhas, bike, pessoas fazendo coisas arriscadas, igual já diz aquele globo da morte. Então a pessoa prudente, ela não vai colocar a vida dela diante da morte, né? Pois aquele que antecipa as situações, caminhos, trajeto, para onde vai, e decide tomar as atitudes que deixa ela em ótimas condições, pois a prudência deixa a pessoa antes da situação,
da situação e ela decide o que é o melhor. Que maravilha! Esse é uma bênção de Deus. Você tem que pedir para Deus. Eu vou mostrar na palavra de Deus ali. E se tomar atitudes erradas, sofrerá os danos, e já antecipadamente lhe foi mostrado suas consequências, danos, sofrimento aqui na terra, e o inferno que ainda não é o verdadeiro sofrimento. O inferno que ainda não é o verdadeiro sofrer, mas o afastamento para toda a eternidade, que é a segunda morte. A prudência te livra do fogo do inferno. A prudência te livra do caminho errado, caminho torto, caminho que vai destruir, caminho que vai te levar. Você não vai lá. Você não vai entrar naquela situação se vai gerar um tumulto, se vai gerar uma briga, uma morte, vai gerar coisa que tragédia. Então você já o quê? Você já antecipa. Você está antecipado, é a pessoa que tem visão, né? A visão das coisas. Prudência é isso, prudência é isso que causa. A prudência nos leva ao temor e abaixar a cabeça e reconhecer que não somos nada, somos pó e cinza, somos feitura e criação de Deus, como se diz: me arrependo no pó e na cinza que somos, né? Vou ler aqui as passagens que mostra, né, que Deus mostra o quanto devemos ser prudentes. Sem a prudência você não tem chance para nada, você está perdido. Então aqui, vou ler no livro de Provérbios 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Quer dizer, você quer o ouro? Não, mas tem que adquirir sabedoria, melhor do que ali o ouro, porque o ouro domina e escraviza, né? E leva a pessoa, né, à destruição, né? E a sabedoria é mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Que bênção, hein? A palavra de Deus, ela nos leva. No livro de Jó, ele fala assim, 42, vou ler do 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissesse, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. A prudência te leva você a conhecer. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A prudência leva a pessoa ao quê? Ela se arrepender no pó e na cinza e ver que ela não é nada. Ver o quanto ela depende de Deus, né? Depende e reconhece, vê Deus, ela vê. E a prudência leva ela a se agarrar a Deus, leva a se humilhar, leva a implorar, a suplicar, a querer viver com Deus, a amar, né? Ela não vai perder o tempo com Deus, pelo contrário, ela só vai aproveitar, ela não vai gastar o tempo, como as pessoas dizem o ditado: eu vou gastar meu tempo ali. Não, você não vai gastar, você vai aproveitar. Quantas horas você estiver na presença de Deus, você vai crescer, você vai amar cada dia mais. Então em Mateus 7, 24, vamos ler lá.
Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente. Todo homem que ouve e as pratica, põe ali ao arrependimento, vai, se arrepende, vai ter o novo nascimento, ela vai, se arrepende, tem um novo nascimento, vai se batizar nas águas para o arrependimento dos pecados, para matar a velha criatura, se batiza nas águas, vai buscar o Espírito Santo, sem o Espírito Santo buscar o reino de Deus, que é o Espírito Santo, e a sua justiça e as demais coisas você não acrescentado. Buscar o Espírito Santo mais do que tudo, e ter o Espírito Santo para conciliar as outras coisas na vida, o resto da vida, sentimental, financeira, saúde, tudo o resto. Você tem que ter o Espírito Santo acima de tudo. Se não tiver o Espírito Santo, nada vale ficar em casa, nada vale ter isso, nada vale andar sobre essa terra, nada vale rir, nada vale nada, nem tristeza, nem rir, nem ir, nem vir, não vale nada. Você tem que ter o Espírito Santo para começar as coisas ter sentido, ter valor. Você trabalhar não tem valor nenhum, trabalhar não tem valor dinheiro, não tem valor vida, não tem valor, não tem existência nesse mundo. Sem o Espírito Santo você não pode fazer nada. Sem o Espírito Santo você já era, você está perdido. Você está destruído, o diabo vai deitar e rolar sobre você, e tudo, as situações vão deitar, os sentimentos, as situações que vão estar diante de você vai deitar e rolar, as situações, porque você não sabe o que fazer. Você, em vez de resolver a situação, você vai entrar numa síndrome de pânico, uma depressão, você vai entrar sem a prudência, sem o Espírito Santo. E aqui comparado todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, contrário de prudente, é insensato, né? Comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E não é prudente a pessoa, ela desabou, sendo grande a ruína. Você vê igual as pessoas fazem grandes construções, né? Fazem coisa aí, você vê ruína. Por quê? Porque não é prudente, não comprou o material, não comprou a areia certa, não fez o que foi, não colocou a ferragem, o alicerce certo para segurar, sustentar aquele lugar, né? Então, é igual que as pessoas fazendo a casa sobre aqueles, esqueci a palavra, e a pessoa edifica a casa sobre a água ali, fica ali aqueles pedestal lá, aquelas madeiras enfiadas nas águas lá, né? E o que acontece com elas tá pronto para qualquer coisa ali, para ruir. Então ali é a imprudência da pessoa, a necessidade leva a pessoa, ver a necessidade de levar a tomar atitude na prudência. Então a necessidade, o desespero leva ela a tomar atitudes de imprudência, de insensatez, de loucura, que está pronto para ela ser levada, arrastada por qualquer tempo, enchente, correnteza, né? Vamos ler aqui a outra passagem sobre prudência, no capítulo de 25, as parábolas das 10 virgens. Você vai entender agora o que Jesus quer dizer a respeito de prudência, o quanto você tem que tê-la. Então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo, né? Com o noivo. 5 delas eram nércias e 5 prudentes. Você vê, 5 nércias e 5 prudentes. Talvez seu vizinho é nércio, talvez você é nércio. Talvez as pessoas que estão na igreja, tem 1000 pessoas, talvez 800 são nércias, mesmo estando ali, buscando a Deus. E por isso você vê ali pessoas sofrendo, buscando a Deus sofrendo, pessoas crentes sofrendo,
perturbação, depressão, e dizendo que por quê? A imprudência. Você vai entender por quê. As nessas tomaram suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ora, se você sabe que vai acontecer aquilo, você sabe que vai precisar, não adianta, você não vai para o trabalho sem ferramenta, você sabe que você precisa. É igual o cara que vai montar o guarda-roupa, ele sabe que ele precisa da parafusadeira, ele sabe que precisa de chave de fenda, sabe que precisa dos parafusos, aí o cara vai sem. Então chega lá, bate a cara na porta. As nessas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeites consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saía ao encontro. Então levaram todas aquelas virgens e as prepararam suas lâmpadas. E as dessas disseram às prudentes: dai do nosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Quer dizer, você vê que aí sempre a pessoa imprudente, sempre a pessoa errada, sempre é igual aquela pessoa imprudente, pneu careca, carro ruim, carro sem mecânica, sem isso, sempre é imprudente, causa danos nas pessoas que estão na estrada, né? Sempre o imprudente, ele quer danificar o que está de bem. Sempre a pessoa que está mal quer destruir a pessoa que está bem. Sempre a pessoa que está no problema, no erro, ela quer arrastar junto com ela, né? Igual a mente do diabo, quer arrastar junto com ela. É quando diz assim: eu vou para o inferno, mas levo um monte comigo. Então uma pessoa, eu vou e mato, eu não vou morrer sozinho, mas eu vou matar um monte comigo, vou matar um monte, eu não vou sozinho, né? Então a pessoa fala: estou passando esse mal, mas não é só eu que vou, não, vai todo mundo passar mal também, é a mesma coisa. Então a pessoa não aceita sozinho. O imprudente é assim, o insensato, o louco, o nércio, o ignorante, o estúpido, né? Agora o prudente, ele está sempre ali. Mesmo o prudente, ele já sabe que existe esse tipo de pessoas. Então ele já se afasta, ele sabe que aquela pessoa age daquele jeito, aquela pessoa tem a situação. Então ele faz o possível para ter, mas ele vai até aquele ponto, não deu, ele já vai embora. Ele parte dali, ele não fica naqueles ambientes que tem droga, tem isso, aquilo outro. Ele vai lá para fazer as coisas de Deus, não acabou, sai fora. Ele não tem o convívio ali. Ah, meus parentes na festa, bebeção, isso, bebedeira, tudo que tem. E ele não. Aquelas músicas, não, vou lá para agradar os outros, não, vão falar de mim, não importa, ela é prudente, ela vê que ali não é o ambiente dela, né? Aí está escrito aqui, e as dessas disseram às prudentes: dai do nosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, aí tá vendo? A prudente tem que ter atitude, pessoa prudente. Não, para que não nos falte nós a vós outros, ide antes aos que vendem e comprai-os. E saindo elas ao comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Quer dizer, vai ser o arrebatamento, o reino de Deus, né? E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, imprudentes, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Nossa, a palavra de Deus ela é o poder para mudar a nossa vida, transformar. A prudência é algo forte, algo decisivo, que decide a sua eternidade. A prudência
é algo que eu tenho que ter, você tem que ter, eu quero. Quando eu me converti, faz 32 anos que eu vim a entender sobre prudência, falei, Deus, eu não aceito, eu quero sabedoria, eu quero prudência, eu quero a inteligência do Senhor, eu quero compreensão, quero entender. Então o Espírito Santo descer sobre mim, assim como ele vai descer sobre você, e vamos orar para repreender o mal e determinar que a prudência venha sobre mim e sobre você mais e mais, e você que não tem, começar a ter, para você estar antecipado da situação e tomar as decisões certas. Ó Deus, em nome de Jesus, vem com o teu Espírito, meu Deus, porque é necessário a prudência, é necessário sabedoria, é necessário a inteligência, e desde já, meu Pai, seja enviado anjos para repreender o inferno que colocou essa pessoa por causa da imprudência, por causa da necessidade. Ela está nessa situação por causa da imprudência, por não ter prudência, meu Pai. Então seja repreendido o espírito da loucura, o espírito da necessidade, o espírito que atua na mente, meu Deus, envia teus anjos e seja arrancado esse espírito, meu Pai, da loucura, meu Deus, que foi mandado, foi por obra, foi por trabalho, foi por feitiçaria, foi por inveja, ganância, por desejar tudo que pertence a ela, e meu Deus, a família dela, os bens, meu Deus, a vida dela em si, ó Deus, seja arrancado da alma dela, que solte, que esse mal, pelo poder da sua palavra, que esse mal solte agora, solte os caminhos, solte agora, está determinado em nome de Jesus, que isso não prevaleça, meu Pai, seja arrancado esse mal agora, saia da vida dela, da família, da cabeça, dos pensamentos, do intelecto, do ser, dos olhos dela ter a visão antecipada. Você que segura com o espírito de imprudência, o espírito enganador, você já está condenado, espírito imundo, você está condenado ao lago de fogo de enxofre, e você vai ouvir isso daí, e por isso você vai ser atormentado desde já, você vai ser lançado no lago de fogo de enxofre. Então larga essa pessoa, larga ela, você que induz ela, você que tormenta, você que engana ela para o pecado, saia agora, porque a prudência vem entrando dentro dela, e você vai sair. O poder, o Espírito Santo com a prudência, a inteligência, a sabedoria vai entrando dentro dela, e você sai. Você larga a mente dela, larga o pensar, larga o imaginar, larga a imaginação dela, larga o intelecto dela, o subconsciente, a consciência dela, a mente dela, os pensamentos, larga o cérebro dela, larga agora. Você que atua na mente, espírito imundo, você vai largar a mente, porque Jesus te derrotou na cruz do Calvário. Jesus te derrotou lá na cruz do Calvário. Jesus, quando morreu, você foi derrotado. Jesus entrou no centro da terra, no inferno, e tomou a chave da morte, tomou a chave dali. Você, inferno, agora seja arrancado, tomou agora de você, espírito imundo. Então você larga, porque o Senhor Jesus Cristo te pôs a ridículo na cruz do Calvário. Quando ele morreu, você foi vencido e derrotado. Então, em nome de Jesus, sai dessa vida, sai agora. E o Espírito de Deus entra agora com a prudência, meu Deus, junto com essa pessoa, para ela crescer, desenvolver. Seja, meu Pai, todas essas pessoas abençoadas em nome de Jesus, que o teu Espírito conduz, teu Espírito traz essa alegria, traz o refrigério, que ela veja, meu Pai, tudo dentro dela, meu Deus, a sua presença, o teu amor, o Deus Criador. Ela começa a entender, começa a ver, começa a perceber, e ela vai, meu Pai, sentir dentro dela, meu Pai, essa força para ela poder atuar em diante de todo e todas as coisas. Deus te abençoe.